Pois é, e há muitos questionamentos. Se deveria ter essa audiência de conciliação, talvez pudesse ter uma manifestação já dizendo é constitucional ou não é constitucional. Talvez já resolveríamos o problema hoje, nesta sexta-feira, e não esperaríamos até o dia 15. E esse processo de aguardar a decisão, vamos discutir, será que você pode ceder nesse ponto? A gente avança nesse outro aqui, será que isso seria necessário? Você, Mota, esse ponto destacado pelo Kriegner em relação a, tratando do mérito, né, que a ideia por si só não seria nem, não deveria ser levantada essa possibilidade, o governo, se tem problemas fiscais, deveria pensar em diminuir o tamanho da máquina e não aumentar um imposto que vai prejudicar milhões de brasileiros. O Kriegner está corretíssimo. Quando a gente olha para esse episódio, há vários níveis de erro. Primeiro, um governo que faz gastos sem sentido, que produz déficits em todas as estatais, que produz contas públicas em péssimo estado. Começa aí. Aí, segundo, vem a péssima decisão de aumentar imposto. Terceiro, talvez o pior de tudo, foram as justificativas para o aumento. O governo poderia ter dito, olha só, foi mal, errei, botei um monte de gente incompetente em um monte de lugar, as contas estão péssimas, vocês me desculpem, mas não vai ter jeito, nós vamos aumentar imposto. Não. O que foi que a gente ouviu? É justiça tributária. Estamos aumentando o imposto para fazer justiça social. Esse aumento só afeta o pessoal da cobertura. É assim, como se estivesse insultando a inteligência dos brasileiros. Eu não só vou meter a mão no seu bolso, mas vou fazer você de bobo. Então, são várias camadas de erro. É uma caminhada deliberada por uma avenida de equívocos. Meus amigos, não vamos nos enganar. É preciso muita vontade, muita habilidade para errar tanto em sequência, como num caso como esse. E agora, para completar esse envolvimento do judiciário com a audiência de conciliação e parlamentares aplaudindo o que aconteceu. É uma comédia ou uma tragédia, dependendo do resultado. Dávila, tem também o posicionamento de Hugo Mota, dizendo que a decisão do ministro do Supremo estaria em sintonia com a Câmara Federal e ele se disse aberto para discutir com o Executivo o equilíbrio das contas. E aí me chama a atenção, porque é sempre uma crítica que também recai sobre o Congresso Nacional, o volume de dinheiro para as emendas parlamentares. E aí ele disse que é preciso, Hugo Mota, que é preciso rever, inclusive, as isenções e admitiu a redução das emendas para um acordo sobre o IOF. E aí eu queria que você também discorresse e fizesse um exercício em relação ao papel do Congresso nesse momento. E já que estamos falando de um mega problema fiscal, poderia também o Congresso abrir mão de um percentual das emendas parlamentares? Seria um movimento e tanto, hein? Canhoto, vamos dar uma dica aqui para o presidente da Câmara nessa audiência de conciliação no dia 15. Faz o seguinte, o governo está querendo 12 bilhões, mais ou menos, não é isso? Então, primeiro, vamos acabar com os penduricalhos, vai dar mais de 12. Então aqui, olha, a gente aprova uma lei, acaba com os penduricalhos, sobra 12 bilhões e usa e não precisa tocar no IOF. E já que o governo mencionou esse IOF, que é uma excrescência, é um imposto utilizado no Brasil, na época que o Brasil fazia controle de capitais, né? Era uma coisa tão absurda. Então, já que você levantou a lebre desse absurdo, vamos aprovar uma emenda constitucional acabando com o IOF, acabando com o imposto que só existe no Brasil. É um imposto tão absurdo que só existe aqui. Aliás, foi uma das barreiras pela qual o Brasil não pode entrar na OCDE, é porque tem um imposto tão absurdo desse que controla capital. Então, vamos fazer nessa audiência de conciliação duas coisas. Acabamos com os penduricalhos, garante o governo os 12 bilhões que ele quer e vamos aprovar uma emenda constitucional para acabar com o IOF, essa excrescência que só existe no Brasil e que não existe em nenhum outro lugar civilizado. Não é uma boa conciliação que nós podemos fazer no dia 15 de julho?
Pois é, e eu acho que é isso, né, Kriegner? É preciso ter criatividade para elencar algumas coisas que podem ser cortadas e, naturalmente, que Hugo Mota e os representantes do Congresso Nacional também podem sugerir mil e uma coisas a serem cortadas, né, Kriegner? Que você, se estivesse nessa audiência de conciliação, iria sugerir: tá bom, é para ceder? Então vamos ceder. Vamos cortar em quais partes? Eu falaria, se é para ceder, então nós não vamos ceder. É bem aí como é que nós vamos ceder diante de uma inconstitucionalidade. Parece que já está bem estabelecido isso, não tem para onde ceder, né? Isso é o posicionamento que o Congresso precisa ter. Nós não podemos esquecer que tudo isso que está acontecendo agora, essa justificativa que foi trazida aqui, né, que tem sido pintada pelo governo federal de enfrentar os interesses dos mais ricos, de proteger o pessoal ali mais dos primeiros andares versus o pessoal da cobertura. Isso tudo é uma narrativa eleitoral, se constrói uma narrativa. Nesse momento, o governo já não está mais preocupado se vai ou não conseguir aprovar o IOF, se vai ou não conseguir passar a taxação aos mais ricos. Essa não é mais a preocupação. A preocupação maior agora é: será que nós vamos conseguir colar no povo essa ideia de que nós somos aqueles que estamos lutando pela justiça tributária, para que o povo mais pobre de fato pague menos? Porque quando você olha, Caniato, nas redes sociais, você vê uma enxurrada de perfis, tanto perfis de pessoa física quanto perfis de militância política, alguns que são de esquerda e outros que não são de esquerda, repetindo esse argumento. Por que estão resistindo tanto ao aumento de impostos se são apenas 50? Apenas 50 pessoas seriam prejudicadas com o aumento da taxação dos super ricos, e esses 50 em detrimento de milhares ou até milhões brasileiros que seriam beneficiados. Por que nós estamos pesando na balança como se fosse a mesma coisa? As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, né? Não entendem o que de fato está por detrás dessa narrativa falaciosa. Então, a maior ênfase do governo agora é: será que nós vamos fazer o povo acreditar que nós somos a única esperança dos mais pobres contra os mais ricos? Retomando aquele discurso antigo, cheio de naftalina e de poeira, de que existe uma constante relação de oprimido e de opressor. Os mais ricos são ricos porque oprimem os mais pobres. Esquecem das dimensões do capitalismo, esquecem que nós não vivemos mais na época da Revolução Industrial, esquecem que os argumentos de Marx já foram comprovados tanto na história quanto na academia como completamente fracassados. Esquecem tudo isso e tentam trazer agora essa ideia da luta de classes para ver se tem algum fôlego em 2026. Não passarão. Pois é, inclusive, Hugo Mota concedeu uma entrevista a uma emissora e disse o seguinte: a avaliação de uma conciliação é positiva e não existe essa coisa do nós contra eles. Nós sempre fomos parceiros, isso não representa um rompimento com o governo. Sobre as propostas, temos sim a revisão das isenções fiscais. Isso não é sustentável, dar benefícios sem pensar na eficiência. Um outro ponto a ser debatido é o tamanho desses benefícios, e ele também falou sobre a possibilidade de cortes nas emendas parlamentares e gastos por parte do Executivo Federal. Você, Mota, esse ponto destacado pelo Kriegner, a adoção desse discurso nós contra eles, ricos contra pobres, a tentativa de seduzir uma parcela do eleitorado, uma parcela da população, a entender que é fundamental aumentar o IOF para fazer justiça, especialmente a justiça tributária, né? É a exploração dos piores sentimentos das pessoas. Não é questão do que vai ser feito com o dinheiro que vai ser tomado dos mais ricos. O que algumas pessoas defendem é simplesmente tomar o dinheiro dos mais ricos, porque eles são mais ricos. Claro, é punir a prosperidade. Essa é a mola mestra de boa parte dessa ideologia radical no Brasil. É a demonização da prosperidade. É assumir como premissa básica que alguém que tem muito dinheiro, que tem muita propriedade, só tem isso porque roubou dos outros. Agora, é fácil desmentir essa ideia. Basta você pensar, por exemplo, em Steve Jobs, o grande criador da Apple, o homem que colocou um telefone celular praticamente na mão de toda a humanidade. Ele ganhou muito dinheiro porque nós nos beneficiamos muito com a invenção que ele criou.
Eu me lembro de uma época em que não existia iPhone. A gente usava aquele celular analógico, tinha um caderninho para olhar os endereços, tinha outro caderninho que era agenda, para mandar e-mail era no computador. Aí um dia veio o Steve Jobs e revolucionou a tecnologia. Esse exemplo pode ser aplicado em muitas áreas. Por que então no Brasil se demoniza tanto a prosperidade e a riqueza? Eu tenho uma pista. Porque para muitas dessas pessoas, o único caminho que elas conhecem para ganhar dinheiro é através de esquemas, de mutreta, de fraude, como por acaso a gente está vendo agora essa fraude gigantesca do INSS. Então eles assumem que todo mundo que tem dinheiro, que conseguiu prosperidade, trilhou um caminho como esse. Isso é a receita do atraso, isso é a receita da pobreza, isso é conseguir a tal igualdade, igualando todo mundo na pobreza, porque quando você repete todo dia esses ataques tolos, ignorantes e preconceituosos contra aquelas pessoas que conseguiram bons resultados para si e para a sua família, qual é o final de tudo isso? Essas pessoas arrumam a mala e vão embora para algum lugar onde elas são bem-vindas. Foi exatamente isso que aconteceu em inúmeros países, inclusive um que fica aqui pertinho da gente, chamado Venezuela. Pois é, Dávila, essa narrativa de ricos contra pobres, a necessidade de aumentar alíquotas, no caso o IOF, essa temática tem sido muito explorada nas redes, inclusive de forma institucional por esse governo, né? Agora, é preciso trazer as informações, ponderar em relação à adoção dessa estratégia e explicar também para a nossa audiência que não necessariamente um aumento de IOF acaba atingindo somente quem, na avaliação de alguns, tem mais, né? Pode ser considerado rico. Todos acabam sendo impactados, né, Dávila? É sempre importante a gente reforçar essa informação, porque senão fica parecendo que a gente está falando de multimilionários que acabam sendo taxados. Mas não, o aumento do IOF impacta milhões e milhões de brasileiros, né? É verdade, Caniato, mas essa dicotomia de rico contra pobre, os operários contra a burguesia, isso já faz parte do pai dessa teoria de esquerda, que era Karl Marx. Aliás, se vocês tiverem curiosidade, a nossa audiência, para entender um pouquinho da biografia de Karl Marx, você vai entender qual é a política desse governo. Karl Marx era um durango que não gostava de ganhar dinheiro, que achava que tinha que pagar a vida dele porque ele tinha ideias brilhantes e vivia com o dinheiro do super rico do amigo dele, Engels, que era o que fazia os livros com ele. O Engels era o super rico que financiava Karl Marx. E ele achava isso muito bom, porque um cara rico, como amigo rico dele, tinha que financiar as ideias dele que eram brilhantes, que iam revolucionar o mundo. Então, toda a ideia dessa esquerda parte desse ressentimento contra o capital. Karl Marx nunca conseguiu ganhar a vida com as suas ideias. Precisou ter a ideia brilhante de ter um amigo rico para pagar pelas suas despesas. Essa é a ideia, é daí que nasce a ideia do socialismo, do comunismo e de tudo isso que eles fazem até hoje. Então, até hoje é isso, é uma ideia anti o outro, nunca é conciliação, é o ressentimento como a base de política pública, porque sem ressentimento não tem revolução, sem ressentimento não tem ódio, e precisa ter ódio contra o outro. É o oposto do pensamento liberal, que é da cooperação, da colaboração, da pluralidade de ideias, da diversidade de talentos. É isso que faz uma economia crescer, um país prosperar. Por isso, é um discurso antigo, ultrapassado. E ainda esqueceram de uma coisa, Caniato. Nós vivemos na era do conhecimento e do serviço. Você começa a encher muito a paciência dos ricos, ele fecha a porta do seu negócio, vai para outro país e começa a fazer o dia seguinte o negócio em outro país. Não é mais na época da indústria, que você tinha uma indústria, um capital físico instalado gigantesco. Não, 70% da economia hoje é de serviço. Serviço, você fecha a porta e começa a prestar serviço em outro lugar. É de uma burrice, de uma ignorância sem tamanho, uma dicotomia falsa que não leva à prosperidade. Pelo contrário, quem seguiu à risca o tal Marx levou o país à pobreza.
Me dê um exemplo de quem seguiu a receita de Marx e trouxe riqueza e prosperidade. Por isso, seguir exemplo de gente fracassada não é uma boa estratégia. Griegner, qual pode ser a vacina ou o antídoto para esse tipo de discurso de ricos contra pobres, né? Me parece que é um grande desafio para os liberais e conservadores, porque me parece relativamente fácil você cair nesse discurso. Olha, é importante a gente adotar uma escala 4x3, você vai ficar 3 dias em casa descansando, você precisa descansar para ter boas ideias, né? Me lembro daquela teoria do Domênico de Masi, enfim, o ócio criativo e por aí vai. Queria que você trouxesse também uma reflexão sobre esse desafio dos liberais e conservadores para defenderem um outro lado, né? É preciso trabalhar, correr atrás, as oportunidades estão aí, você só precisa se movimentar. Exato, Caniato. Por isso que eu sempre falo muito sobre a necessidade de matemática financeira dentro das escolas. E aí você pode até pensar, mas o que é isso? Isso tem a ver? E é necessário. A matemática financeira, ao ensinar matemática financeira, você incute ali princípios de responsabilidade, de pragmatismo, você traz o conhecimento de onde vem a riqueza, de onde vem o dinheiro, noções básicas de orçamento, noções básicas de administração financeira que a criança precisa ter. Hoje nós temos nas escolas uma série de matérias que talvez a pessoa não vai aprender, não vai utilizar lá na frente, e aquilo que ela de fato vai utilizar, ela precisa aprender via internet ou precisa aprender sozinha se virando no mundo, né? Então, uma simples mobilização nesse sentido traria um pouco mais de conscientização e vacina contra esses contos da carochinha, que na verdade são contos da carochinha, né? Não dá pra gente nem chamar de ideologia, porque realmente foram feitos com o propósito de iludir o povo. É uma tentativa constante de iludir o povo para um ganho automático, um ganho próprio, perdão. Eu quero ganhar, então todo regime comunista é muito bom e muito farto para quem está no poder. Para o povo que paga a conta, esse regime ele sofre, e esse povo sofre, e aí sofre com a miséria, sofre com a escassez, mas quem está ali no poder sempre tem para dar e vender, sempre tem ali para esbanjar, né? Então, quando a gente tem matemática financeira, quando a gente tem ensino de exatas, quando a gente tem outras questões que trabalham na prevenção desse tipo de mentalidade, ensinando para as crianças que você não pode gastar mais do que você ganha, ensinando para os jovens que dinheiro não se dá em árvore, ensinando o que de fato é o fator produtivo, você vacina a população contra esse tipo de discurso sem nem entrar na questão ideológica. Perceba que até aqui eu não fiz nenhum argumento ideológico, nem em favor de um, nem em favor do outro. É só trazer os fatos. E um bom ensino de história também, Caniato, isso ajuda demais, porque aí a gente mostra que todos os países que seguiram essas ideias, que seguiram essas vertentes na extrema esquerda ou mesmo de esquerda, não tiveram prosperidade econômica. Isso é fato histórico.